De aprender um pouquinho mais, de estar estudando os ensinamentos do Cristo, que possamos nós nos colocarmos sempre como alunos, porque quem estuda é porque quer aprender. Estaremos então sempre com esses aprendizados em nossa frente e colocando em prática. Vamos agradecer a Deus pelas oportunidades. Agradecemos a Deus por esse ponto de luz, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Agradecemos a Deus por essa doutrina, pelo codificador que trouxe para nós. Agradecemos a Deus por esse momento. Nós pedimos também as bênçãos nesse instante para todos os nossos internautas, seus familiares e seus lares, que possa chegar até eles uma energia boa, uma energia positiva, que se encontrar alguém enfermo, possa fazer uso da água fluídica, meditando e pedindo aos seus mentores para que dê um passe e assim receber o tratamento completo. Pedimos a Deus, porque nós sabemos que Jesus disse um dia, se credes, poderá receber o que eu faço e muito mais. Por isso, nesse momento, nos acreditamos nessa possibilidade de estarmos levando essa mensagem para aqueles que precisam. Nós pedimos e já agradecemos. Ainda pedimos bênção para o nosso palestrante dessa noite, que possa ser abençoado e dirigido por Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Com a palavra, Antônio. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, estamos aqui nesse hospital de almas, nesse ponto de luz, onde possamos nós levar conhecimento e absorver experiência, aprendizado nessa seara do Cristo. Hoje nós vamos fazer uma simples homenagem, ao Caibar Schutel, um bandeirante do Espiritismo. Como foi dito na prece, agradecemos a Kardec por essa doutrina, por ter codificado essa doutrina, a terceira revelação. E Caibar Schutel é um dos bandeirantes que ajudou e muito, contribuiu e muito com seu esforço, com seu trabalho, com a sua reencarnação, para que essa doutrina de luz viesse ascender na Terra do Cruzeiro, no nosso país. E trouxe um grande aprendizado para todos nós, mostrando que quando se tem vontade, quando se tem determinação e quando segue o cronograma de que foi traçado no plano espiritual, o trabalho é feito e não é perdido. Então, vamos conhecer um pouco sobre esse desbravador do Espiritismo no Brasil. Quem foi Caibar de Souza Schutel? O bandeirante do Espiritismo nasceu no Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1862. Um ano depois, desencarna quem? Kardec. O codificador deixa o corpo físico, e um ano antes nasce aquele que seria para nós um dos sustentáculos do Espiritismo no nosso país. Em abril de 1877, morreu o pai dele. E 5 meses depois, a mãe. Caibar fica órfão com 9 anos. E aí ele vai morar com o avô paterno, Dr. Henrique Schutel. Seu avô o matricula no Colégio Imperial. Estamos no ano de 1877, então estamos no Império.
Aí ele vai estudar na escola imperial Dom Pedro II. Estuda até o segundo ano e logo sai da escola. O avô dele era muito influente. Inclusive, ele tinha muita influência na corte imperial, muito contato com Dom Pedro, e Caibá, durante esse período que teve lá, ele também teve muito contato com Dom Pedro, que era a única coisa que ele ouvia muito Dom Pedro falar: eu só mando em 2 lugares. Ele era o imperador do Brasil, ele só mandava em 2 lugares, em casa e na escola. O Brasil ele não mandava. Era o que ele ouvia muito, o Caio Bachuto ouvia muito Dom Pedro falar isso. E ele sai, né, da escola e vai trabalhar, né, em uma farmácia de nome Gramado. Lá ele aprende o ofício de farmacêutico prático, que antes tinha essa função, farmacêutico prático, aquele farmacêutico que ele já tem a prática de manipular os remédios, de fazer os remédios. E até de passar para as pessoas. De medicar. No caso seria receitava, né? Porque a indústria farmacêutica ainda não tinha dominado igual dominou hoje, como é dominado hoje pela indústria farmacêutica. Ela ainda não tinha essa visão de medicamento químico. Então os remédios eram mais manipulação por erva, por essas coisas. E Caibá, ele se aperfeiçoou nessa técnica e ele se formou em farmacêutico prático. E trabalhou nessa farmácia, trabalhou em outras farmácias. Caio Bachuta também é um dos pontos que Caio Bachuta nos fez gostar muito de fazer essa palestra sobre ele. É o que nós vamos falar agora. O relacionamento de Caibá com os animais. Interessante. Não é? Caio Bachuta tinha um apreço muito grande pelos animais. Nós estamos falando na época do Império. Nós não tínhamos ecologia, nós não tínhamos pet shop, nós não tínhamos ração animal. O homem tinha uma visão do animal se hoje já se tem a visão de um animal uma coisa bruta, que não raciocina, que não sente, imagina naquela época. E Caibá já tinha esse conceito contrário dessa ideia de animal. Então ele tinha um conceito, inclusive recomenda ele num dos livros, que ele era escritor também. Escreveu alguns livros encarnados e alguns desencarnados. A boa parte dos livros desencarnados dele só 7 obras dele foi psicografado por Abel Glasser. Então no livro dele, recomenda ele em seus livros, na página 118, olha o que ele diz nesse livro: vós que vedes luz nestas letras que tragam a evolução espiritual, tende compaixão para com os pobres animais, sedes bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial os cerques de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renuncias às caçadas, acaricia os vossos animais, dá-lhes remédio na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm forças limitadas, que envelhecem, que adoecem. Os animais são nossos companheiros de existências terrestres. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sedes
seus anjos tutelares, sedes benevolentes para com todos eles, como é benevolente para com todos, como nosso Pai, que está no céu. Não foi à toa que eu aconselhei você pegar esse tema aí, viu? Estamos juntos, viu, Caio? Não é incrível? Defendemos a mesma bandeira, viu? Ou seja, um ecologista, um ambientalista. Vê que ele cita que os animais pensam. Eu vou voltar aqui. Incrível. Para que nós, ele pede para que nós possamos dar amparo aos animais, principalmente na velhice, e não fazer eutanásia. Nem soltar longe para não ver morrer. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que cansam, que têm forças limitadas. Você viu? Repetiu novamente, que pensam. Fala que os animais não pensam. Que envelhecem, que adoecem. Os animais são os vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender, sede seus anjos. Aí quando a gente fala assim, se a gente for falar isso para uma pessoa, fala, animal estudando, eu quero ver o animal estudando. É um ser irracional a pessoa que pensa isso. Por quê? Porque o animal, o estudar não é só ficar diante de um professor com um caderno olhando com um quadro negro, não. O estudar é você aprender, todo o aprendizado é um estudo. E os animais aprendem. Olha, nós temos uma quantidade de gatos aqui com a gente, e tem um que ele... É o caçulinha da casa, viu, gente? E tem um que ele desenvolveu uma técnica dele de ficar próximo da gente, e que ele fica onde a gente está, ele está com a gente. Aproveita cada instante, né? Cada instante. Não quer perder aquele momento com a gente. Nós temos uma que é a nossa mascote aqui da escola, que ela não sai daqui. De vez em quando vocês veem assim, a gente olhando para baixo, é ela que está aqui. Então, isso é o quê? Eles estão estudando o comportamento de como proceder. Não pode entrar. Eles não entram. Não pode subir. Eles não sobem. Se bem que o neguinho é abusado. A gente fala para não fazer, ele faz. Você chama de neguinho, eu chamo de molequinho. Então, é dessa forma que a gente começa a entender que os animais... Caio Bachuto fala bem isso. Olha quantos anos isso já tem. E ele fala, eles estão aqui para aprender. Sejam seus anjos tutelares. Seja benevolente para com eles, como é benevolente para com todos, como o nosso Pai que está nos céus. Uma lição muito grande aí, viu? Uma lição bem grande. Muito grande, é um grande aprendizado. Isso aqui, essa fala aqui, eu vou ver se eu consigo imprimir ela numa camisa para me mostrar para todo mundo como agir com os animais. E ele continua. Jesus nasceu em uma manjedoura, num estábulo, entre os animais, levando o nosso espírito à majestade do seu reino, e funde em todos nós a luz do teu imenso amor. Como foi que fez isso? Jesus disse: amar os nossos irmãos menores. Amar os nossos irmãos menores. Tema do nosso... Como Francisco fala. Os nossos irmãos. Não é? Jesus já tinha falado. Porque se ele diz amai-vos uns aos outros, esse outro não precisa ser de 2 pernas, não. 4 patas também serve. Vamos lá. Então, Caio Bachuto, esse bandeirante do Espiritismo, ele teve 3 irmãos. Olha a situação que ele passa. Ele teve 3 irmãos que morreram todos ainda bebê. O primeiro se chamava Tártula. Segundo, Adalgisa. Tártula teve meningite. Adalgisa teve tuberculose. A terceira, Maria, desencarna por catarro sufocante. Tudo com problema no pulmão. Tudo problema no pulmão.
2 anos depois, nasce Caiba Chuta. Seu pai era um homem bem-sucedido. Ele era leiloeiro da capital do Império. Então, ele tinha prestígio, ele tinha uma certa situação financeira. Grandes vendas, altas comunicações. Seu Antero, que era o nome dele, se deixou levar pela ilusão do dinheiro. Teve uma vida desregrada e vícios de jogos nos cassinos das noitadas cariocas. Então, na época do Império tinha muito cassino, né? Então era muita bebida, onde o Rio de Janeiro era o palco do início das boemias, e com isso o senhor Antero se despede do corpo físico em abril de 1877. Antecipou, né? Desencarnado com complicações hepáticas. Dona Rita, grávida e viúva, no dia 24 de setembro, 2 dias após o seu aniversário, Caibá ganha seu presente. Nasce seu irmãozinho Antero, porém sua mãe morre. Eita. Não resistiu à febre de uma infecção generalizada e sua mãe também retorna para o plano espiritual em 1877. Então, na época, a medicina, como nós falamos no início, ainda estava em desenvolvimento, estava muito atrasado. E os médicos daquela época, eles não tinham um conceito de asepsia. A quantidade de mulheres que morria pós-parto era imensa, porque infecção generalizada, não tinha higiene, não tinha cuidados, então as mulheres entravam em óbito. Agora Caibá, com 9 anos, sem ninguém. O que foi? Anjinha? É Anjinha. Anjinha. Seja bem-vinda, Anjinha. Muito bem, estava com saudade de você, viu, mulher? Seja bem-vinda. Boa noite. Agora, Caiba Chuta tem 9 anos e ele vai morar com seu avô, como nós falamos lá no início. Estamos dando agora uma repaginada no que nós já falamos. Vai morar com seu avô Henrique Schutter, um homem rico, rígido e severo, com muita influência na alta sociedade, inclusive na corte imperial. E contato direto com o próprio imperador Dom Pedro II. E matrícula Caibá no colégio que era referência da época, Colégio Dom Pedro II no Rio. Acho que até hoje, né? Sim. Com 12 anos, frequentou por 2 anos e teve contato com o imperador, que sempre estava no colégio, onde ouvia Dom Pedro dizer que só governava 2 coisas no Brasil, a casa e o colégio, conforme eu falei, que era o que ele sempre ouvia. Dom Pedro, como nos diz o espírito Humberto de Campos, vamos dar assim uma pinceladazinha em Dom Pedro II. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, traz para nós quem foi a desencarnação de Dom Pedro II. Dom Pedro II ele foi o soldado Longinos. Ele foi o soldado Longinos, aquele soldado que perfurou Jesus na cruz. Então Dom Pedro II veio para resgatar a sua dívida aqui no Brasil. Gravem isso. Que perfurou Cristo com uma lança. Isto está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Caibá, muito inteligente, mas pouco disciplinado. Aí a gente fez, por que pouco disciplinado? É só a gente olhar o histórico da família. O pai
influente, rico. Ou seja, como a visão dele era muito voltada para jogo, para vício, o que ele trazia para dentro de casa? Jogo e vício. Má conduta. Como esse filho vai ser disciplinado? O avô é rígido, bronco, não tinha tempo de ficar alisando o filho dos outros, que é neto dele. O que ele fez? Botou num colégio onde tinha regras rígidas. Por isso que ele não ficou muito tempo nesse colégio, porque Caibá era indisciplinado. E o colégio Dom Pedro muito severo. Muito severo. Inclusive, se hoje já é, imagine naquela época. Então, muito disciplinado. E quem não aceita as regras, sai fora. E Caibá, ele não tinha o hábito de aceitar não. Ele tinha a opinião formada e... É o que ele tinha aprendido, né? Então, as crenças limitantes, né? Era o que ele levou com ele, né? Lhe foi dado o que foi passado. Então, o que passaram, ele foi o que passaram para ele. Adiante. Mas isso tudo faz parte do cronograma de crescimento dele, de crescimento dele. Então, sigamos. Então, ele tinha pouca disciplina. E a rigidez do colégio e a severidade do avô fez com que abandonou os livros. Muita cobrança, muita pressão. Então, muita cobrança, muita pressão, fuga. Tenho que meter o pé, que aqui não dá para mim. Aí ele saiu fora. Então, tinha que provar para o avô, veja, a fuga o que faz? Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser nada na vida. Aí ele botou na cabeça dele que ele tinha que provar para o avô, para os outros e para ele mesmo que ele não era o desocupado. Porque ele era inteligente. Ele só não tinha foco naquilo. Ele ainda não estava encontrando algo que lhe desse uma direção, um sentido. Você estava buscando, né? Mas estava em busca. Mas, normalmente, o pai e o avô, se eu sou comerciante, meu filho vai ter que ser comerciante. Eu não quero que meu filho seja um músico, um poeta. Eu quero que ele seja Se eu sou um lavrador, meu filho vai ter que ser um lavrador, porque ele vai ter que dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Se ele quer ser médico, ele quer ser outra coisa, não, ele vai ter que ser aqui, isso aqui. Então, era essa a filosofia deles. E ele tinha que provar, botou isso na cabeça que ele tinha que provar que ele não era um desocupado, ele tinha algo maior. Então, consegue um emprego de aprendiz de farmácia no estabelecimento da rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. 1º de Março, essa rua existe até hoje, no centro do Rio de Janeiro. E se especializou como farmacêutico prático, aprendendo o ofício na manipulação de xaropes, porções, essência e remédios. A capacidade dele estava começando a ser mostrada. Justamente. E veja que ele sai totalmente da linha tanto do avô quanto do pai. Ele fez a escolha. A escolha dele. Não que terceiro indicava. Justamente, porque o pai era leiloeiro, o avô era influencer e ele não quer nada disso. Ele entrou para o ramo da medicina. Medicação, onde que a indústria de medicação ainda não tinha, conforme nós falamos, não tinha chegado ainda. O jovem Caibá, agora com 15 anos, ele já... Um adolescente, ele já estava trabalhando como farmacêutico prático. Naquela época não tinha problema, né? Podia trabalhar mesmo. Veja que ele não tinha conselho tutelar, ele podia trabalhar à vontade. E veja que ele já estava aprendendo já essa profissão de manipular xaropes, né? E você dizer que estava órfão de pai e mãe, né? Órfão de pai e mãe, então ele estava por conta dele. Começa agora, aí que começa a jornada dele. A jornada contrária do que ele tinha que fazer. Ele, com 15 anos, começa a acompanhar as noites cariocas, seguindo os passos do pai. E do avô, né? Não, o avô não era boêmio, não, o pai que era. Segundo o avô, nas noites carioca, nos cassinos, boates e trabalhando de dia. Ele experimentou tudo isso.
e trabalhando de dia. Ele trabalhava de dia e à noite, jovem, 15 anos, os hormônios a todo vapor, né? Então ele agora ele vai desfrutar. Não tinha ninguém para lhe dar uma orientação, não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um O avô. avô deixou para lá. E no dia 28 de setembro de 1885, o avô desencarna. Aí, de novo, se vê agora totalmente sozinho no mundo. Com 17 anos, começa a sentir problemas no pulmão. Eita, olha O ciclo repetindo. Os irmãos faleceram com problema no pulmão. A mãe foi no parto, infecção generalizada. O pai hepático. Né? No caso das bebidas. Das bebidas. E agora ele com 17 anos. Ele começou a boemia com 15 anos, com 17 já apareceu o problema. As deitadas. Começou a sentir problemas pulmonares e procura um médico que o aconselha: procure outra cidade menos agitada, caso queira seguir o mesmo caminho do seu pai. Caso não queira seguir o mesmo caminho do seu pai, porque como ele estava na mesma direção, então a estrada do caixão era bem mais próxima. Então o médico deu esse conselho para ele. Ele aceita o conselho do doutor e busca no mapa onde era a última cidade que o trem ia. O país, nosso planeta, estava começando a se desenvolver, então a linha de trem estava sendo construída gradualmente. Tinha um limite, né? Tinha um limite. Então, a estrada de ferro chegava a uma determinada cidade. Aí levava um tempo para chegar material para ela dar continuidade daquela cidade para outra. Então, ele olhou no mapa e viu até onde a cidade ia. Eu vou para o final da linha do trem. Aonde eu for a última cidade, é a última cidade que eu vou para lá. E assim ele fez. Como a linha de trem estava no início, ele resolveu seguir para Araraquara, interior de São Paulo. Chegando lá, procurou emprego e encontrou na farmácia, olha o nome da farmácia, Farmácia Moura, do senhor João Batista Raia. Com pouco tempo, Caibá se tornou gerente da farmácia. Era competente, então. Em 1891. Com certeza, porque ele já vinha nesse ramo de farmácia. Aí ele sai de uma cidade, Rio de Janeiro, e vai para o interior de uma cidade de São Paulo. Aí chegando lá... Não tinha tanto concorrente, não né? Não tinha tanto concorrente. Outra coisa, além de não ter tanto concorrente, ele não tinha ninguém assim com a experiência que ele adquiriu. Exatamente, né? Não foi pouco tempo, né? Aí ele falou, logo ele pegou o cargo de gerente, né? Mas, apesar de muito inteligente, olha, ele não aceitava ser chamado a atenção e se milindrava por qualquer coisa. Por isso pediu demissão. Meu pai. A disciplina ainda o seguia. A falta de disciplina ainda o seguia. Ele era indisciplinado. Então ele falou, você não pode fazer isso, você não começou a querer dar ordem, eu sou o gerente, quem manda sou eu. Mas pessoas que começam a querer mandar, aí ele, não, eu não aceito, isso aí eu não aceito. Aí meteu o pé. Por isso pediu demissão e foi para Piracicaba. E trabalhou na farmácia Neves por um tempo, fazendo algumas economias. Aí ele volta para Araraquara. Ele foi para Piracicaba, trabalhou, agora ele já juntou economias, ou seja, a vida boêmia ele já deixou, ele já começou a segurar um pouquinho mais. Juntou aquilo ali e volta para Araraquara. E compra um pequeno sítio para cultivar frutas e verduras. Ele estava ainda em busca de alguma coisa, ele não sabia o que ele estava buscando. Não tinha chegado ainda no nível, né? Ele não estava sabendo o que ele estava buscando. Chegar. Porque ele trabalhou a vida toda em farmácia. Aí agora ele vai comprar um sítio e vai plantar frutas e verduras. Olha
A mudança, A né? mudança, 360 de mudança que ele deu aí, né? Mudando assim totalmente a sua área de ação. E aí, será que deu certo? Mas não deu certo. Mais uma vez. E ele vai para Itápolis, em 1895, a 95 quilômetros de Araraquara, onde desenvolveu suas qualidades políticas. Ele agora entra, sai da farmácia, sai da agricultura e entra na política. E foi nesta cidade que ele se encantou com uma bela jovem de nome Maria Elvira da Silva. Maria Elvira da Silva e Mais Lima. uma coisa, além de nascer na 22 de 22 de setembro. setembro, agora arruma uma esposa com o nome de Elvira. Então, é desse jeito. Será que é eu? É nada, que queria eu. Que eu não chego nem perto, não sou nem um aluno da farmácia dele, quanto mais ele. Que viveu importantes e inesquecíveis momentos com Maria Elvira, que mais para frente passou a ser conhecido como Mariquinha. Carinhosamente ele a chamava de Mariquinha, como ficou conhecida. Viveu romance que não deu certo. Além de abandonada, ficou mal falada na cidade. Não foi ele que abandonou ela, vamos deixar bem claro. Essa Mariquinha, a Maria Elvira, teve um romance e não deu certo. Aí ela foi abandonada. E nessa época, em 1895, as mulheres eram mal vistas por qualquer coisa. O homem, por ser uma categoria muito machista, ele discriminava a mulher por qualquer coisa. Se o rapaz desse um beijo no rosto da mulher, a mulher já ficava mal falada. Se ele visse o tornozelo da mulher, a mulher já ficava mal falada. Então, ela ficou mal falada. Pela separação. Por não ter dado certo o relacionamento dela, o casamento dela, o romance dela, né? Então, começou o romance, não deu certo, com o rapaz não aconteceu nada, ele continuou sendo... Mas eles costumavam chamar, até de volta a falar isso, chamava, um nome até feio, Balzaquiana. Ridículo isso, né? Mas era esse o nome que dava para as mulheres que não se casavam, ficava Balzaquiana, né? Então, essa foi a situação. Então ela não chegou a casar, ela Não, só teve um romance. Só teve um romance, É aquele romance assim, de, vou namorar fulana, aí vai, os pais consentem, aí depois aquele camarada não dá certo, vai embora e a menina fica mal falada. Não houve nada, mas a família já ficava, todo mundo, a festa, a menina tinha que ficar escondida, que é para não aparecer, porque está desrespeitando a família. Era esse o conceito que tinha. Então essa menina, ela ficou dessa forma, mal falada na cidade, o que era comum naquela época. A mulher ficava mal falada por qualquer coisa. Caibá e Mariquinha não tiveram filhos, moraram um tempo maritalmente, né? Aí no caso aí teve um romance concluído, né? Aí eles ficaram juntos, o Caibá e ela ficaram juntos, eles não casaram, ficaram juntos. Depois de conhecer o Espiritismo, né, ele ainda não conhece o Espiritismo, mas depois que ele conhece o Espiritismo, já com Mariquinha, aí ele se casa com ela e se casa com ela no cartório, faz questão que seja no cartório, e ele não quer que seja no cartório da cidade onde ele estava, que era em Araraquara. Ele faz questão que se casa no cartório de Itaópolis, lá na cidade dela, onde ela foi mal falada. Ele faz questão que seja lá o casamento, onde o nome dela, onde todo mundo que falava mal dela, ela agora está casando com um homem de bem, um homem bem sucedido. Era esse a colocação que era para, conforme você falou, limpar o nome dela. Limpar o nome dela. E de uma certa forma o nome da família, né? Também.
que seja em Itápolis, onde Mariquinha tinha saído mal falada e agora ela estava se casando com um homem respeitado e dono de farmácia. Um dono de farmácia era praticamente um dono de uma Petrobras hoje em dia, daquela época. No final de 1895, Araraquara sofre com a febre amarela e Caibá volta para a população. Ele estava lá em Itaópolis, aí ele volta para ajudar a população com a febre amarela, onde começa seu trabalho em favor do próximo. E por que se tornou farmacêutico? Era essa a função dele, era isso que ele queria. Tentou ser agricultor, mas o que ele queria mesmo era ajudar o próximo. No ano seguinte, ele, o jovem, com a sua esposa, vai para um vilarejo. Uma vilazinha que surgia. O que mais tarde, esse vilarejo, essa pequena vila, iria ser conhecido como é conhecido até hoje, como a cidade de Matão. É a cidade de Matão, onde ele praticamente contribuiu e muito para o crescimento dessa cidade. Como ele já tinha entrado para o ramo político, ele tinha um conceito bem colocado e se torna o primeiro prefeito da cidade. Caibá se torna o primeiro prefeito da cidade. Como foi agora que deu... Agora vamos falar da outra parte de Caibá. Como se deu... Como ele conheceu o espiritismo? Qual o contato dele com o espiritismo? Caibá era católico, família católica, porque imperador, né, tinha aquele igreja católica romana que mandava em tudo. Então, os pais católicos, avós católicos, todo mundo católico, então Caibá era católico. E muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Era fiel com um pagador de promessa, seguia todo o ritual da Igreja Católica. Mas aí ele começa a ter sonhos. E esses sonhos passou a ser frequentes. Ele começou a ter sonhos com os pais, com Dom Pedro II. Ele começou a ter esses tipos de sonho. E ele foi ao padre e relatou que os pais apareciam para ele no sonho e o que significava aquilo, o que era, o que eles estavam querendo dizer. Aí o padre levou para o caminho da imaginação. O padre levou para o caminho da imaginação, do sonhador, da saudade, dizendo que os mortos não voltam para conversar com os vivos. Isso era impossível de acontecer. Recomendou várias missas para as almas. Agora você veja a falta de coerência. Se ele estava dizendo que era impossível que os mortos voltam para conversar com os vivos, para que a missa? Para ele que tinha dinheiro, dar um dinheirinho mais para a igreja. Porque não tem só, a única coisa é a parte material que a gente vê, porque nada de espiritual. Porque então no caso não é nem precisava de missa, não, isso aí não existe, tudo tem por que ter missa, né? Mas seguindo, vamos ver o que resulta. Mas sua influência e por ser muito conhecido, Caibá muito conhecido, ter uma influência muito grande, dono de farmácia, ele não ficou satisfeito com aquilo e ele continuou buscando, querendo entender o que estava acontecendo. Ele era um buscador, desde o início, né? Aí ele levou, essa busca dele, levou a ele a conhecer duas pessoas que mudaria totalmente a história e deram explicações coerentes sobre aqueles sonhos. Era o senhor Quintiliano Alves e Calixto Nunes. Realizaram reuniões ditas proibidas pela Igreja Católica. Por quê? O espiritismo era visto como uma afronta para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela perseguia o espiritismo. Desde o início. Desde o início.
Então, eles faziam essas reuniões escondidas. Então não era uma coisa do poder da igreja, né? Por causa do poder da igreja, porque eles influenciavam os adeptos e botavam aquelas pessoas como herege, como não sei o que, e aí ia lá e matava, fazia, era uma perseguição, era complicado. A vida, hoje a gente fala assim, eu sou espírita, aí a pessoa fala esse que a pessoa faz é até gratificante para a gente, mas naquela época não, era morte. Um religioso que não conhecia o não matarás, né? Justamente. Eram eles que... Era a doutrina deles, era... Colocava ali que eles que mandavam. Justamente. O ensinamento do Cristo não existia. E então Caibá agora passa a frequentar essas reuniões e recebe uma mensagem direta do Espírito Dom Pedro II. A mensagem diz assim: prepare-se para a importante tarefa de divulgação da doutrina dos Espíritos naquelas terras. Isso não é só compromisso. Isso não é só uma mensagem. Isso não é só uma mensagem. Isso é praticamente um intimato. Olha, você agora vai ter que trabalhar. Até agora você não fez nada, agora está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de começar a trabalhar. Você agora já conhece. E naquelas terras, ganha um exemplar da revista O Reformador, que lê e se identificou. E é aconselhado a ler as obras básicas da doutrina composta por cinco livros. Quais são os 5 livros? O Livro dos Espíritos é o primeiro. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho. O quarto é o Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênese. Copiar aí as 5 obras básicas. Ele vai e adquire essas obras. Caibá adquire toda a obra e sua trajetória agora tem outra visão. Ele agora não tem mais busca do que ele estava buscando, ele agora já encontrou o que ele estava procurando. Não tinha nenhum vínculo mais com a Igreja Católica. Não. E aí o que ele faz? Ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que existe até hoje na cidade de Matão. Funciona até hoje, Amantes da Pobreza. E no dia 15 de julho de 1904, um mês depois, funda o jornal O Clarim, que funciona até hoje também na cidade de Matão. Os trabalhos de Caibá, do Espiritismo... A gente está muito empolgado. Olha, falta pouca coisa. Vou acelerar porque falta pouca coisa. 16 minutos. Os trabalhos de Caibá no Espiritismo começam a incomodar os padres. Por quê? Ele fundou uma escola espírita e ele agora começa a falar da existência da comunicação dos espíritos, da existência dos espíritos. Ele começa a falar dos ensinamentos de Jesus real, como realmente são, o amai-vos uns aos outros, da caridade. De fora da caridade não tem salvação. Ele começa a incomodar. É claro que está incomodando. Do esclarecimento, né? Porque ele está trazendo. Não tinham. Justamente, é o que Jesus diz: conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. E Caibá agora estava libertando aquele povo que estavam cegos naquela doutrina, bitolada naquilo ali. E isso começou a incomodar, porque eu não quero ter uma igreja, a igreja tem que estar cheia. Não importa se eles estão aprendendo ou se não estão, mas eles têm que estar. Então eles têm que vir pelo medo. Que Jesus pune, que Deus pune, que Deus mata, que Deus persegue. É esse o ensinamento. E Caibá vem totalmente o contrário, mostrando totalmente o contrário. Qual era a lógica? A igreja esvaziar e as casas espíritas encher. Então, isso começou a incomodar a igreja. Aí eles começaram a perseguir Caibá. E os ataques não tardaram. E ele então, como resposta, em agosto de 1905, vem ao Clarim, no jornal periódico, tomando as trombetas e defendendo as verdades da doutrina dos espíritos.
Esse padre, ele chegou a contratar um delegado para que proibisse, fechasse o centro espírita. E que Caibá estava proibido de falar aquilo. Mas Caibá também era um político. Caibá também conhecia as leis. E ele não se baixou a cabeça para um delegado. Ele foi acima da autoridade do delegado. Ele foi para a praça pública e botou o que ele tinha que falar. Foi para o jornal Clarim, que era um jornal que saía de 15 em 15 dias, e botou no jornal e começou a divulgar o trabalho dele. Só que o jornal hoje não é igual dessa época dele. Era um jornal, era muito difícil. Eles tinham que colocar até fazer fogueira embaixo das máquinas para elas aquecer, porque era muito frio. Às vezes o papel ficava em branco. Então, matéria-prima que demorava a chegar, os adeptos da Igreja Católica boicotando o equipamento. O bispo lá fez na época de Kardec, Isso. Então, e continua a mesma perseguição. Seguindo a mesma linha. Então, eles tinham apoio, da hierarquia da Igreja Católica. Então, eles faziam de tudo para dificultar o trabalho, mas Caibá não se desdobrou com isso. Incomodou. Ele chegava para os operadores da máquina e falava assim: eu acho que hoje vai ser o nosso último lançamento, porque o material não tinha chegado para fazer o próximo lançamento, mas a espiritualidade já estava preparando para tudo. Aí eles faziam o lançamento, aí chegava o material, aí eles faziam de novo e assim estava indo. Então nunca parou de funcionar o Clarim, funciona até hoje. Porque ele era impresso em Taubaté. Nós conhecemos Taubaté. Era impresso em Taubaté. Então era uma cidade longe para poder levar o material para lá. Ele redigia, mandava para Taubaté, imprimia para depois trazer para ele, para cá, para ele poder fazer. E ele não ficou só nisso. Ele funda depois a Revista Internacional de Espírita. Ou seja, Casa Espírita, jornal e agora uma revista internacional. Uma revista internacional, levando ao mundo o que estava acontecendo no espiritismo no Brasil. E ele escreveu alguns livros. Eu não tenho todos aqui, mas o livro que ele escreveu, A Vida no Outro Mundo, e isso... Mediúnico? Não era mediúnico. Auditoria dele mesmo, a autoria dele mesmo. Ele escreveu 17 livros encarnados e desencarnados, 7 obras. No momento que ele desencarnou, ele continuou escrevendo. Continua escrevendo. Então, o livro que ele escreveu, Esse Mundo, a Vida no Outro Mundo, que é parecido com o nosso lar, é dele, Parábolas dos Ensinos de Jesus, dele, Espiritismo para a Criança, dele, Conferência Radiofônica, dele. Foram 17 livros que ele escreveu. Tá aí, quem quiser procura no YouTube aí que acha. E 7 obras dele foram psicografadas por Abel Glasser. E para a gente encerrar, das comunicações que Abel Glasser traz para a gente, Caibá Schutter hoje não é nada mais, nada menos do que o coordenador no plano espiritual da colônia Alvorada Nova. É o coordenador de Alvorada Nova. Não é pouca coisa, não. Pois é. Caibá levou o espiritismo pela primeira vez no rádio. Por isso que ele diz que ele é o bandeirante. Brigou com a igreja, fundou escola espírita, fundou jornal, fundou revista, levou o rádio. A primeira vez que o espiritismo passou a ser ouvido no rádio foi ele. E ele desencarna no dia 30 de janeiro de 1938. E ele pediu ao médico que colocasse na lápide dele: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Outra data que me vai lembrar, aniversário do meu pai, 30 de janeiro. Eita, mais uma coisa aí. Incomum, né? Então, isso foi só
uma pincelada, porque a biografia de Caiba-Chuta ela é muito extensa. É muito bonita o trabalho de Caibar. Então, dá até para continuar, né? dá. Então, quem não conhecia Caiba-Chuta, Episódio 2. quem não conhecia Caiba-Chuta, com esse estudo de hoje, já passa a ter um pouquinho mais de conhecimento desse bandeirante, dessa doutrina de luz que hoje nós temos no nosso país. E se hoje nós podemos estar fazendo essa divulgação em lives, nas redes sociais, podendo trazer uma camisa falando de escola espírita, poder andar na rua, eu sou espírita, agradecemos a esse bandeirante que lutou bravamente para que essa doutrina, para que a terceira revelação chegasse ao nosso país e a gente pudesse hoje ter esse conhecimento. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Quem gostou, comenta, compartilha. Quem não gostou, nos dá aí pelo menos um likezinho. E até a próxima semana, que Deus assim permitir. Paz e bem a todos. Então é isso, meus irmãos. Só confirmando, né, a palavra do Antônio. Gostou? Passa adiante. E assim a gente vai levando, né, as mensagens tão assim gratificante e que faz diferença realmente em nossas vidas. Siga os exemplos bons e dá a melhor coisa a fazer. E nesse momento eu passo a palavra para o Antônio para fazer a prece de encerramento. Ok. Antes de fazer a prece de encerramento, eu gostaria de dar um aviso a todos. Nós continuamos com o nosso almoço beneficente todos os domingos, né? Prato de R$25, com a sobremesa R$5, estão saindo a R$30. Quem quiser participar, quem quiser sentir o sabor de uma comida vegana, onde o nosso irmão pede para que a gente respeite os nossos animais, é uma grande oportunidade da gente valorizar essas vidas tão importantes no nosso planeta, se alimentar de algo... Se alimentar com a consciência tranquila, né, com a consciência tranquila, de algo saudável, sem estarmos cometendo nenhum crime contra os nossos animais. Então, sejam todos bem-vindos a todos os domingos. Avise a gente com antecedência para que nós possamos saber a quantidade de pessoas. Chame seus amigos, seus parentes e venham almoçar com a gente aqui. Será um prazer receber vocês aqui. Paulo Afonso, número 83. Entre em contato conosco pelo telefone, pelo WhatsApp está aí. E a gente está sempre divulgando nas redes sociais os nossos almoços. Então, não deixem de participar, porque divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Ok? E sem dizer que é por uma boa causa. Fundação da nossa escola, com um acesso, ampliando o tamanho dela para que possa a gente atender mais pessoas dentro do que a gente planeja fazer, né? Ter um laboratório, um ambulatório para atender as pessoas aqui da zona rural. Isso é muito importante. Que essa obra possa realmente ser realizada com sucesso, tá bom? E as vendas dos livros também continuam, o Consciência 1, Consciência 2, no valor, né? Os valores são diferentes porque o Consciência 2 tem mais páginas. Então, Consciência 1 está 35 e o Consciência 2 está 45. É isso. E qualquer coisa é só entrar em contato pelo Facebook, né? Já tem aí direitinho e fazer o pedido. A gente entrega pelo correio, tá bom? E vamos então à prece nesse momento, né, Antônio? Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir que possamos estar aqui, nesta casa de Francisco de Assis, esse irmão que nos ensinou a amar os nossos irmãos menores, a amar os nossos animais, a nossa natureza, a respeitar o equilíbrio, o nosso meio ambiente. Muito obrigado por estarmos aqui compartilhando com os nossos irmãos esse conhecimento
que a Tua luz se faça sempre presente em nossos corações, onde possamos trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa visão materialista, possamos assim entender o processo de resgate das nossas dívidas se passa aqui nesse planeta de provas e de expiações. Se hoje temos dificuldades, vamos aprender com essas dificuldades, que são grandes oportunidades de crescimento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. E até a próxima. Até a próxima.